Olá, atletas, tudo bem? Um feliz 2020 para vocês, com muita saúde, com muita disposição, com muita alegria, com muitas corridas, muitos RPs, muitos testes de controle, mas principalmente muito sucesso aí para todos nós. E eu quero falar hoje assim, de uma forma bem rápida com vocês, sobre um assunto importante, que é um assunto que tira o sono de atleta, deixa a atleta doente, faz com que esse atleta tenha piriri e não consiga sair do banheiro e faz com que esses atletas tenham dores aonde ele nem imaginaria que teria. Eu quero falar hoje com vocês sobre as avaliações, os testes de controle que nós aplicamos ao longo do treinamento. Hoje na Elite vocês sabem que nós aplicamos dois tipos de teste, que é o teste de 5 quilômetros e o teste de 1 quilômetro. O teste de 5 quilômetros ele serve para avaliar a resistência de velocidade e também nos fornecer dados importantes sobre o limiar anaeróbio desse atleta. E o teste de 1 quilômetro ele nos fornece dados em relação à velocidade desse atleta. E por que é importante se fazer essas avaliações? Primeiro, porque nós vamos avaliar a condição de momento de atleta. E o segundo, avaliando essa condição de momento, nós vamos ter amplas condições de planejar de forma correta e de forma eficiente as cargas de intensidade durante o ciclo de treinamento. Com as cargas corretas de treinamento, o atleta ele terá um aproveitamento melhor do treino em relação ao resultado, ou seja, o resultado ele vem de uma forma mais rápida, diferentemente daquele atleta que treina com cargas incorretas, que às vezes até ele não consegue evoluir, ele treina, mas não evolui porque as cargas elas estão sendo aplicadas de forma incorreta. Então, por isso, a importância da avaliação. Mas para fazer esse teste, a gente precisa também da cooperação de cada atleta. É importante que durante o teste você tente dar 100% da sua condição. Se você der 70, 80, já vai influenciar nas cargas de intensidade. Elas não serão planejadas de forma correta. Então, o que vai acontecer muitas vezes? Você fazer o treino muito abaixo daquilo que o treinador está pedindo, significa que o teste não foi coerente com a sua condição. Então é importante você dar o seu 100%. E alguns fatores implicam na não realização do teste, que são, por exemplo, se você estiver cansado, não faça o teste, porque no dia do teste você vai sentir e não vai conseguir dar o seu 100%. Se você estiver doente, também não adianta fazer o teste, porque se a sua saúde não está 100%, isso vai refletir negativamente no seu rendimento. Terceiro, se você treinou forte, pesado na semana anterior ao teste, também não adianta fazer o teste, porque você estará com vestígio de cansaço e isso interferirá no seu rendimento. Então, essas são algumas das restrições que a gente coloca para que o atleta não faça o teste, porque ele não vai conseguir dar o 100%. E outras situações que acontecem quando você está realizando o teste e que também podem comprometer o resultado se você sentir sede e parar para tomar água. Se sentiu sede, toma água correndo mesmo, não pare o teste. Se você tem vontade de ir no banheiro, ou veja se consegue segurar até o final do teste. Se não der, aí você vai ao banheiro, interrompe o teste e marca o teste para um outro dia, tá bom? Porque o mais importante é o fato de você ter que dar o 100% de intensidade no treino. Se você não conseguir dar 100%, as cargas de intensidade serão planejadas de forma incorreta. Outra dica importante para vocês, atleta, não se preocupe com o teste, com o resultado do teste, não coloque pressão na sua cabeça, porque o teste, como eu já falei no início, ele é para avaliar a sua condição de momento e não para avaliar resultado. Resultado vocês terão nas provas que participarem.
Então, não leve isso para o teste. O teste é justamente para avaliar condição de momento. E durante a fase do treinamento, essas cargas vão variar. A sua condição de momento, ela vai variar. Então, por exemplo, a gente tem um período de transição, que é o período que vocês passaram agora em dezembro, que é onde a gente tem uma diminuição do volume e da intensidade, e ela vai crescendo gradativamente para justamente preparar você para a semana da avaliação, que aí é onde nós entramos no período de base, que é onde nós vamos trabalhar menos intensidade e o crescimento do volume de treino. Depois do período de base, nós entramos no período específico. E do período específico, período de transição. Então, nessas 3 primeiras fases que a gente vai entrar após o período de transição, período de base e período específico, a gente vai ter que fazer o teste. Porque saindo do período de base, a sua condição já vai ser outra em relação à semana de transição. Então, quando vocês voltaram, vocês vão perceber que perderam condição, que estão mais pesado. Então, isso vai influenciar diretamente no resultado. Mas quando vocês saírem da base, vocês vão ver que o resultado já é outro. E aí, quando nós começarmos o específico divide-se em 3 fases. Então, a gente tem o período específico 1, que é onde a gente começa a aumentar a intensidade. Nós temos o período específico 2, que a intensidade começa a ficar maior. E nós temos a terceira fase, que é o período competitivo, onde a gente faz o polimento, o ensaio para a prova que o atleta vai fazer. A gente faz mais a manutenção para que ele atinja o ápice na prova escolhida. Então, durante todas essas fases de treinamento, né, nós teremos aí teste de controles. E esses testes de controles, ele acontece aí numa periodicidade de 2 a 3 meses ou até 4 meses. Vai depender muito de quando será o objetivo do atleta e qual que é a duração de cada ciclo. Esse teste também, o treinador ele vai poder aplicar se ele perceber que o atleta evoluiu de forma muito rápida. Ou seja, aquelas cargas que estão sendo aplicadas já estão bem abaixo da condição dele. Aí a gente força um novo teste, tá bom? Então esse é meu recado. Não se preocupe tanto com o teste de controle, não coloque essa pressão, porque senão vocês vão sentir aquilo que eu falei no início da gravação, né? Vai ficar doente, vai ficar com dores, vai ter piriri, enfim, vai ter uma série de transtornos aí em função dessa ansiedade, dessa tensão que foi colocada na sua cabeça sem ter muita necessidade, tá bom? Então desejo para vocês um excelente treino, excelentes testes para vocês e bom ano aí para todos nós. Um abraço.